Deputada Flor de Lis, representada, seus advogados que aqui a representam. Muito boa tarde a todos os telespectadores e internautas, todos que nos ouvem e nos assistem. Trata-se do processo disciplinar número 22, representação oriunda da Câmara dos Deputados, da mesa da Câmara dos Deputados, representação número 2 de 21. Inicio traçando um breve histórico desta relatoria no âmbito do Conselho de Ética, um processo extenso, denso e complexo, dada a natureza criminal e a concomitância com a Vara Criminal de Niterói, está apreciando em tribunal de júri o mesmo caso, porém com uma maior amplitude e uma visão diferente do que nós vamos aqui analisar. O primeiro ponto desta referida visão se trata do princípio da independência das instâncias, onde vige no ordenamento jurídico brasileiro postulado que possibilita a punição de uma mesma conduta nas esferas civil, penal e administrativa. O que isso quer dizer neste cenário? Ainda que a representada, por qualquer motivo, tenha uma absolvição criminal no tribunal do júri pelo homicídio do pastor Anderson do Carmo, cabe ainda nesta casa a punição, se assim o for decidido, em âmbito administrativo. A independência das instâncias permite essa diferenciação e dupla e eventual punição. Porém, no Conselho de Ética, tive o cuidado de não entrar na seara criminal do homicídio. Quem vai decidir quem matou o pastor Anderson do Carmo não é a Câmara dos Deputados, é o Tribunal do Júri. Aqui, nós nos ativemos às questões meramente ético-disciplinares que regem o mandato parlamentar. Portanto, tudo aquilo que circunscreve os fatos que vieram a trazer a morte do pastor Anderson do Carmo, tudo aquilo que foi trazido no inquérito policial, aliás, aproveito a agradecer toda a disponibilidade, prontidão e pelo trabalho realizado na primeira fase do inquérito pela delegada Bárbara Lomba Bueno, na segunda parte do inquérito pelo delegado Alan Duarte Lacerda e pela prontidão da juíza Neares, que muito célere nos respondeu todas as indagações e dúvidas para que a justiça e a clareza dos fatos narrados neste processo fossem as mais justas e claras possíveis. Portanto, do que se extrai, deputado Gilson, desse processo no âmbito de Conselho de Ética, como já disse, dos inquéritos policiais, do próprio processo do Tribunal do Júri, nós optamos por nos limitar aos fatos aéticos, como, por exemplo, o uso do mandato para coação de testemunha e ocultação de provas. E aqui eu passo a ler alguns trechos. Já deixei disponibilizado no SDR o relatório, tanto do deputado Gilson Marques, da
do recurso feito à CCJ, quanto do parecer completo e mais resumido do Conselho de Ética. Aqui trarei uma abordagem geral e alguns pormenores para que os parlamentares tenham uma visão mais periférica, e aqueles que quiserem se aprofundar, está disponível no SDR o relatório no inteiro teor. Então, do uso do mandato para coação de testemunha e ocultação de provas. Em setembro de 2019, a representada fez o uso de documento ideologicamente falso em inquérito policial em ação penal, uma carta copiada pelo filho Lucas, entre aspas, na qual foram inseridas declarações sabidamente falsas, com fim de alterar a verdade sobre o fato juridicamente relevante. Eis que na carta era atribuída a execução material do crime de homicídio à pessoa diversa da que de fato cometeu o crime, além de atribuir a pessoas diversas a autoria intelectual e a ordem para a prática do crime de homicídio consumado contra Anderson do Carmo de Souza. Fecha aspas. A representada teria utilizado do prestígio do seu cargo de deputada federal para ocultar provas, como, por exemplo, a promessa feita a Lucas de que iria ajudá-lo, uma vez que, em razão de seu mandato parlamentar, a representada teria acesso a ministros de cortes superiores e a outras autoridades públicas e poderia usar dessa influência para facilitar a defesa dele, caso o Lucas cooperasse, se ele assumisse a autoria do crime, conforme depoimento prestado no Conselho de Ética pelo delegado de polícia Alan Duarte Lacerda. Obstruir as investigações com teses de latrocínio, confundindo a polícia, direcionando a polícia em caminhos diversos daqueles que eram, de fato, o que encontrariam a verdade dos fatos. Mentir para o Conselho referente a fato grave e diretamente relevante ao homicídio, fato da compra da arma. Com base em depoimentos colhidos no inquérito policial, constatou-se que nem Lucas, nem Flávio teriam condições em tão pouco tempo de conseguir R$ 8.500 para a aquisição desse armamento. A representada é a única pessoa que detinha condições materiais para financiar a compra da arma de fogo. Das imputações que ensejaram os pedidos de perda de mandato. Neste relatório, não incorreu apenas em mas em 4 hipóteses distintas de perda de mandato, ao qual farei a breve leitura apenas para registro em ata. Manipulação e falseamento de fatos, tentativa de transferência de responsabilidade para 3 de seus filhos, com a violação do parágrafo 1º, artigo 55 da Constituição Federal e do inciso 6º do artigo 4º do Código de Ética. Do falseamento da verdade, o episódio da carta manuscrita, a violação do parágrafo 1º, artigo 55 e do inciso 6º do artigo 4º do Código de Ética. Do falseamento da verdade da aquisição de arma, da aquisição da arma do crime, a violação do parágrafo 1º do artigo 55 da Constituição Federal e do inciso 6º, parágrafo 4º do Código de Ética. Por fim, a utilização do cargo de deputada federal para tentar subjugar os filhos e abusar das prerrogativas constitucionais, violação do parágrafo 1º, artigo 55 da Constituição Federal e do inciso 1º do artigo 4º do Código de Ética e Decoro Parlamentar. Das teses da defesa, deputados e deputadas, nós nos esforçamos muito no âmbito do Conselho de Ética para extrair o máximo de informações possíveis, dada a gravidade do caso, solicitamos, demos as oportunidades todas, dissemos à defesa e à deputada os pontos exatamente ao qual nós iríamos atacar no relatório, para que ela tivesse a oportunidade de pontualmente se defender e apresentar as contraprovas. O conjunto probatório